Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Eu estou gravando então esse vídeo para a gente falar sobre o nosso segundo conteúdo de práticas laboratoriais 2. Vou colocar para apresentar aqui na tela para vocês. Então, o nosso assunto que a gente vai falar hoje é alteração e recuperação ambiental, ou mais precisamente de recuperação de áreas degradadas, certo? Vamos começar falando então, ou, né, fazendo uma revisão aí sobre sistemas que a gente falou no artigo anterior de análise, né? Foram sistemas alopoéticos, que são as máquinas triviais, onde você sabe a reação do sistema, e os sistemas autopoéticos, onde não se sabe a reação do sistema, então, porque todos reagem por um sentido, né? Então, nós temos o sistema orgânico, né, autopoético, que são as células do corpo, o sistema psíquico, que são os pensamentos, o sistema social, que é a comunicação, que daí entra ali a interação, o direito, a organização, a economia, a sociedade, política. Nós temos um outro esboço aqui sobre sistemas, né, autopoéticos e alopoéticos. Então, aqui nós temos as máquinas, que eu tinha mostrado anteriormente, nós temos organismos, sistemas psíquicos, sociais, e ali suas organizações, interações, sociedades. Então, algumas bases do processo autopoético, né, nós temos aqui os domínios existenciais, né, que estão associados a perturbações e compensações. Nós temos a ontogenia, que é a história das modificações estruturais cognitivas. Temos o acoplamento estrutural, que é a conexão entre o ser autopoético, o ser vivo, e o domínio existencial, que seria a matéria-prima. E nós temos a clausura operacional, que são as modificações que são determinadas pelo interior, ou seja, a clausura operacional seria a membrana plasmática que reveste as células dos seres vivos, que concede a eles essa característica autopoética de construir seus próprios componentes celulares ou seus próprios componentes da matéria-prima que reveste o elemento celular. Então, aqui nós temos a teoria geral dos sistemas, né, que nós temos um ambiente de entrada de informações ou recursos naturais, um ambiente de transformação ou processamento, que no caso dos seres vivos seria o metabolismo, e o sistema de saída, né, ou decomposição desses materiais, que causa a retroação, ou seja, né, o ciclo entre esses componentes do sistema. Nós devemos lembrar também alguns conceitos essenciais sobre as teorias do sistema autopoético, que é a organização, estrutura e mecanismo. Quando a gente olha para essa pirâmide aqui sobre a biologia dos sistemas, a gente percebe uma coisa, que a gente tem do nível de complexidade menor até o maior, né, dentro da biologia dos sistemas, ok? Então, a gente precisa analisar o seguinte, que nós temos uma organização, que ela é constante, nós temos uma estrutura, que é variável, e nós temos um mecanismo, certo, que age tanto pelas constantes quanto as variáveis, ok? Bom, quando a gente está falando de organização, a gente está falando de como os componentes, né, dentro de um sistema, eles estão organizados entre si, como eles interagem entre si de forma constante. No caso dos sistemas autopoéticos, a constante que a gente tem é a presença da membrana plasmática e, consecutivamente, o metabolismo autônomo, certo? Isso seria a minha constante. As minhas variáveis, né, que ocorrem, que são minha estrutura, que ocorrem no sistema autopoético, são a presença de algumas organelas. Por exemplo, as mitocôndrias, elas não estão presentes em células procarióticas, elas estão presentes em células vegetais e células animais, certo? Agora, os cloroplastos, eles são organelas que estão presentes exclusivamente nas células vegetais. Então, não estão presentes nas células animais nem na célula procariótica. Isso são estruturas que elas podem variar, elas são variáveis, porque elas respondem, né, à compensação do acoplamento estrutural. Quando eu estou falando de acoplamento estrutural, eu estou falando que o ser vivo, ele consegue retirar da natureza matéria e energia, e com isso ele faz o seu processamento através do metabolismo, lembrando que o metabolismo, ele é o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior da célula, né, e ele é dividido entre catabolismo, onde eu quebro moléculas complexas em moléculas menores, de fácil assimilação da célula,
e depois o anabolismo, onde a célula assimila as moléculas de interesse para ela, né, e produzem novas moléculas complexas. Então, a partir disso, nós temos aqui os níveis de complexidade, né? Nós temos a sequência, né, provavelmente genômica ou proteômica, nós temos as estruturas das organelas, das células, e assim por diante, a função de cada estrutura, a interação que está associada com o mecanismo, né, e a rede metabólica também está associada com o mecanismo de ação, a fisiologia também está associada com o mecanismo, o organismo está associado com o comportamento, está associado com as interações desse sistema autopoético, e o ecossistema é aquele mecanismo de entrada e saída de energia que alimenta todo o sistema da biosfera, que a gente já viu ali através da recuperação 1, né, que é através das redes tróficas, ou da cadeia trófica, que essa energia em matéria, ela circula pelos ecossistemas entre os seres vivos. Bom, quando a gente fala de recuperação de áreas degradadas, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre sucessão ecológica. Quando a gente está falando sobre sucessão ecológica, a gente está falando, então, né, de a sucessão primária e a sucessão secundária, onde nós temos o crescimento, né, de pequenas plantas mais resistentes à falta de nutrientes ou à diversidade do clima, né, que são plantas como líquens e musgos, né, sendo na primeira etapa de sucessão. Daí depois nós temos ali ervas e pequenos arbustos, depois um matagal de arbustos, nós temos os pinheiros abertos, depois, por fim, nós temos a floresta clímax, que aí são com os carvalhos, videiros, ou, enfim, são florestas mais densas, né? Então, aí a gente tem o estágio 1, 2 e 3 da sucessão ecológica. Então, aqui nós temos, né, os estágios da sucessão, então, o solo sem vegetação, as plantas pioneiras, daí depois nós temos as primeiras gramíneas e pequenos arbustos, e depois a vegetação arbustiva, a mata intermediária, né, e aqui a mata semelhante à original. Então, como recuperar uma área degradada e onde recuperar essa área degradada, né? É como se fosse, então, uma receita de bolo, né? Quando a gente segue um procedimento operacional, como se fosse uma receita de bolo para fazer isso. Então, aqui nós temos um fluxograma metodológico, né, que ele fala sobre como fazer esse PRAD, né, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, e daí a gente tem aqui a primeira etapa, que é o diagnóstico ambiental, ou seja, levantamento de espécies da área, tanto animais, vegetais, quanto micro-organismos. Nós temos, a partir disso, né, o plano de recuperação, as fases de execução desse plano e o monitoramento se ele está sendo executado ou não. Então, quando eu faço esse fluxograma, eu preciso entender que eu preciso fazer o diagnóstico das áreas degradadas, fazer um zoneamento das áreas degradadas e, a partir disso, então, fazer o plano de recuperação e monitorar essas áreas degradadas de acordo com o plano de execução. Bom, o diagnóstico ambiental, ele consiste em conhecer a região, com coordenadas geográficas, caracterização regional da área, condições climáticas, a hidrografia, o relevo e topografia, o entorno, os núcleos urbanos, a cobertura vegetal, os fragmentos de vegetação, a observação da região com os dados secundários e dados primários, seja por entrevistas ou coleta de dados na bibliografia, em plataformas acadêmicas. Nós precisamos também ter um conhecimento em relação ao meio físico, meio biótico, um conhecimento entre as inter-relações do meio biótico, né, as relações de competição, a relação entre flora e fauna, o conhecimento dos agentes e processos de degradação, como a tropicização dos ambientes, né, ou de áreas florestadas, remanescentes florestais, e também o conhecimento da base de resiliência da região, ou seja, como as espécies vegetais e animais elas conseguem sobreviver de forma sobreviver em meio ao impacto ou a pressão, né, do impacto antrópico sobre eles. Então, o diagnóstico ambiental, né, ele consiste, então, em observar como era o ambiente natural, ou projetar como ele era, verificar o fator 1, fator 2 de degradação, verificar esse ambiente degradado e verificar o fator 3 e 4, que seria o fator de recuperação. Então, nós temos aqui
o fator passivo e o diagnóstico como um todo. Então, quando a gente está analisando o fator passivo, a gente está analisando o fator natural, né? Quando a gente está analisando o diagnóstico como um todo, a gente está olhando o natural e o degradado. Então, aqui nós temos um exemplo de diagnóstico ambiental, né? Nós temos aqui o clima local, né? A extensão e estrutura da composição da mata ciliar, então, quando eu sei as espécies que ali habitam, né? Qual é a composição dela. Eu sei sobre a geomorfologia ou geologia e pedologia, que seriam as características do solo, nutrientes, né? A hidrografia, se está contaminado ou não, os recursos hídricos, e também qual é o uso, manejo e conservação desse solo, se é utilizado para agricultura, se é utilizado para plantação de mata nativa ou algo assim do tipo. Então, quando eu faço um diagnóstico ambiental, muito se usa recursos geográficos, como mapas, né, aqui representando, aqui eu estou colocando aqui uma área no Rio Grande do Norte, daí eu estou ampliando um pouquinho mais, né, dessa área, eu colocando uma cidade em destaque, né, como a Paraíba e assim por diante. Então, qual é a importância da revisão da literatura? A gente deve lembrar que o método científico, ele é um método dedutivo hipotético, que ele segue, né, algumas premissas básicas ou alguns algoritmos básicos. O primeiro deles é a observação, o segundo a problematização, o terceiro a formulação de hipóteses. A hipótese nada mais é que uma dedução sobre objetos ou conhecimentos pré-existentes, e a partir desses conhecimentos pré-existentes eu construir uma ideia nova ou testar uma ideia nova, né, através da experimentação, eu coleto os resultados, analiso eles e depois eu divulgo esses resultados para o grande público ou para o meio acadêmico, certo? Então, o zoneamento, ele consiste em analisar as aptidões de cada região, né, as aptidões sociais, ambientais, técnicos, científicos, né, observar os zonamentos já existentes próximos ali e observar as legislações incidentes, como a lei municipal, a, a, algumas leis sobre o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, nós temos a nascente de um rio, né, mostrando as matas ciliares, a largura, e mostrando ali como esse rio ele pode influenciar no surgimento ou, né, na nutrição desse solo para o surgimento de florestas, né. Então, o zonamento ele consiste em fazer uma análise por temáticas, então são áreas multidisciplinares que estão envolvidas aí, como a geotecnia, que envolve estudos e diretrizes de zonamento, a hidrografia, que envolve a vulnerabilidade natural dos aquíferos, a hidrologia, que é a hidrologia ambiental, que, né, estuda sobre as águas da superfície, a geomorfologia de grandes unidades de feições, a especiologia de inventário das grutas e de áreas potenciais, patrimônio arqueológico, tipologia de sítios pré-históricos, né, como aqui tem em Florianópolis, muito sobre os sambaquis, a geontologia, né, inventário dos sítios paleontológicos, o meio biótico, a fauna, a flora, a proposta de zonamento, o uso e ocupação da terra, ou seja, o levantamento cartográfico, né, quando a gente faz ali os mapinhas e tal, e os processos e tendências socioeconômicas dentro, né, dessa área de ocupação ou área degradada. Então, aqui tem um fluxograma, né, da interação entre essas áreas. Nós temos aqui análises temáticas, análises integradas e a proposta de zonamento ambiental. Então, as análises temáticas eu posso colocar em conjunto aqui, como a pedologia, a geologia, a geomorfologia, a hidrografia, a hidrogeologia e a geotecnia, a geotécnica, né, que ela faz uma análise integrada do meio físico, então é o elemento estruturador, certo? Então, são zonas de proteção, ela dá origem às zonas de proteção, zonas de conservação e áreas de ocorrência ambiental. Elas são condicionantes do cenário de desenvolvimento ambiental, certo? Aqui, no segundo, eu tenho a biota, fauna e flora, a paleontologia, nós temos a arqueologia, a espeleologia e a geomorfologia, que é a interação biótico e paisagística, que é um meio regulador, né, que é onde eu faço, então, os programas dentro aí desse monitoramento das áreas degradadas. E depois, por último, nós temos ali o uso do solo, estudos demográficos,
aspectos urbanísticos, tendências econômicas e sociais, aspectos políticos e institucionais que são o elemento balizador. Eles falam, então, sobre o rebatimento especial dos processos e tendências socioeconômicas, que, na verdade, são as normas de uso e ocupação do solo e de utilização dos recursos naturais. Então, o zoneamento ambiental, ele está, então, dividido em três elementos, né, que há através dessas áreas temáticas, que é o elemento estruturador, o regulador e o balizador. Então, o estruturador, ele é o meio físico, o regulador é a interação biótico e da paisagem, e o balizador seria, então, ali dos aspectos dos processos socioeconômicos, certo? A parte aqui, e daí eles dão origem, né, às zonas de proteção, às zonas de conservação, áreas de ocorrência, dão origem aos programas de proteção e de recuperação de áreas degradadas, e também às normas de uso e ocupação da utilização dos recursos naturais. Então, aqui nós temos um exemplo de zoneamento, né? Nós temos aqui a zona de conservação do equilíbrio ambiental metropolitano, né? Aqui destacado nessa corzinha aqui, nós temos aqui, ó, bem aqui. Nós temos aqui a zona de conservação e desenvolvimento urbano e industrial, nós temos a zona de conservação de desenvolvimento agrícola, nós temos a zona de conservação do Planalto das Dolinas, nós temos a zona de proteção do patrimônio cultural, a zona de proteção das paisagens naturais e do CAST. Então, isso aqui, pessoal, a gente tem um degradê de zonas, onde alguns usos são mais permitidos e outros são mais restritivos. Quando eu estou falando de proteção, eu estou falando de um uso mais restritivo. Agora, quando eu estou falando de conservação e desenvolvimento urbanístico, por exemplo, eu estou falando de um uso mais permissivo, certo? Então, como eu estava falando agora, né, alguns tipos de usos. Nós temos os usos permitidos, os tolerados, os proibidos e alguns programas prioritários, como é o caso do nosso PRAD, né? Então, o plano de recuperação de áreas degradadas, nós temos alguns itens obrigatórios, né? As informações gerais, identificação do empreendimento ou, né, ou da área afetada, então, como o proprietário do terreno, empresa consultora, equipe técnica realizadora, que pode ser biólogos, geólogos, químicos e assim por diante, a infraestrutura, a estrutura existente, as máquinas e equipamentos necessários e assim por diante. E a caracterização do empreendimento em si, aspectos gerais, a configuração atual da área, o plano de desenvolvimento da atividade, né? Então, tudo isso, ele tem que passar por um termo de referência, que é um termo lá que os biólogos normalmente assinam junto ao CRBio, que é o Conselho Regional de Biologia, para a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, para a formulação de um bom plano de áreas degradadas, nós temos aqui algumas recomendações, né? O objetivo da recuperação da área, o conhecimento, né? Métodos existentes para alcançar o objetivo, métodos viáveis para aquela área, e inovação, evitar o mínimo e evitar o custoso, certo? Então, aqui nós temos a área degradada, né? Por interferência humana, né, que é uma interferência rápida. Então, alguns exemplos aqui de atividade de interferência humana que pode gerar uma área degradada são as áreas agrícolas, né, afetando o meio físico, químico e biológico dessas áreas. Meio físico, então, por exemplo, com compactação, selamento superficial e impermeabilização, impedimento a aeração e escoamento superficial e erosão. Então, isso tem a ver com o solo, né? Aqui a química também tem a ver com o solo, que é a acidificação, esgotamento, o desequilíbrio dos nutrientes, exaustão da fertilidade, alcalinização e salinização, que daí tem a ver com o uso de agrotóxicos e adicionantes, né, em questão de nutrientes, né, para as plantas. E depois nós temos aqui a biológica, que é a redução da biodiversidade do solo e decréscimo da biodiversidade, quando eu estou substituindo as espécies nativas por espécies exóticas para o plantio de áreas agrícolas. Daí, em áreas urbanas, a gente tem ali a poluição e compactação e erosão, né, para a construção de estruturas urbanas. Nas áreas industriais, nós temos a poluição do solo, a contaminação do solo e também as chuvas ácidas ocasionadas aí pela liberação de gases poluentes. Nós também temos aqui a degradação natural, né, que ela está associada à formação do solo, que ela é uma forma mais lenta de acontecer. Então, nós temos aqui o
empirismo físico, né, que seria aquele processo em que as rochas vão se transformando em grânulos para se transformar em nutrientes para o solo, a laterização entre outras reações, ou seja, reações que ocorrem ali no meio, né, no meio físico, no meio ambiente, né, e depois o declínio da biodiversidade do solo, com alguns processos de interação natural mesmo, né, em relação à luminosidade, disponibilidade de nutrientes, ou até mesmo interações ecológicas. Então, algumas estratégias da recuperação, né, mais convenientes ao objetivo a ser alcançado, precisam ser colocadas em questão, são estratégias que têm que estar atrelados aos fatores físicos, químicos e biológicos. A estratégia de recuperação é um enfoque holístico, ou seja, precisa analisar o ambiente como um todo, e um pensamento sistêmico, ou seja, evita o uso de técnicas que apenas atendem um aspecto isolado do problema, ou seja, quem aplica o pensamento sistêmico não repara apenas uma peça destoante, deixando assim os outros componentes do problema expostos à deterioração. Quando eu estou falando em pensamento sistêmico, eu estou falando que o biólogo ou profissional que vai fazer um plano de recuperação de áreas degradadas, ele precisa pensar no ambiente de recuperação com a sua organização, a sua estrutura e seu mecanismo de funcionamento, que eu falei ali no início da aula. A organização são as minhas constantes, que podem ser expressadas pelo meio físico, nesse caso, né? A minha estrutura seria as espécies ou meio biótico, né, que é a minha variante nesse sentido, né, porque eu tenho algumas espécies nativas, eu tenho algumas espécies mais resilientes nas áreas degradadas, e o mecanismo de funcionamento seria, então, atrelado à sucessão ecológica daquele meio específico, daquela região geográfica específica, enfocando, né, nas espécies nativas, conservação e também regulação do uso do solo. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, do nível A de áreas degradadas, nível B com alguns fatores relevantes e nível C com subsistemas de fauna. Então, nós temos aqui o ambiente igual à vizinhança, né? Então, nós temos a área degradada, que está associada ao solo, intervenção humana, fauna, clima e vegetação. Nós temos aqui os fatores relevantes, os subsistemas, que é a vegetação interligada com a água, com a radiação, com a fauna, com as rugosidades do relevo, né, e o solo disponibilizando os nutrientes. E depois nós temos aqui um entrelaçamento da fauna, na aérea, aquática e terrestre, que estão associados diretamente ou indiretamente a essa área degradada. Então, o plano, né, de recuperação de áreas degradadas, o foco em si, ele é o evento. Entretanto, esse evento, ele estuda os padrões de comportamento dentro dessa área, os modelos mentais que podem ser aplicados para essa área em questão, a visão compartimentada, né? Então, quando eu começo a colocar em caixinhas, esse daqui é o meio físico, esse daqui é o meio biótico, esse daqui é o mecanismo de funcionamento, e assim por diante. E a estrutura sistêmica é perceber como está organizado, quais são as variantes e como funciona o sistema como um todo. Então, nós temos a variável independente e a variável dependente. Quando a gente fala de variável, desculpa, voltando aqui. Quando a gente fala de variável independente, é uma variável que ela existe independente de qualquer outra coisa. Por exemplo, né, eu tenho ali um solo que ele sofreu intemperismo natural, e então isso seria uma variável, né, que depende de certas condições para acontecer. Mas uma variável independente seria aquele tipo de variável que eu não consigo controlar. Por exemplo, a luminosidade solar. A luminosidade solar eu não consigo controlar quanto de incidência vai ter ou algo assim do tipo, certo? Então, seria uma variável independente disso. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês alguns vídeos adicionais, eles devem ser assistidos, tá? Ele é um complemento dessa aula, então nós temos aqui os modos de restaurar as florestas, é bem interessante assistir isso, porque é uma pesquisa da FAPESP, que está associada aí ao desenvolvimento agrícola no Brasil também. Nós temos os impactos das flexibilizações das leis ambientais brasileiras, é bem interessante porque a Jana Rabelo, ela pega e dá um esboço de como fazer uma boa redação em relação a isso, e com isso ela já destrincha o que são os códigos ambientais, o que são leis, o que
o que, que é decreto e assim por diante, é bem interessante. Aqui sobre os impactos socioambientais provocados pelas hidrelétricas, que vai ser utilizado em um trabalho para biologia, então assistam, né? Eu ainda não coloquei esse trabalho, não está em vigência, mas assistam, já fiquem por dentro de tudo que está acontecendo. E depois nós temos ali a química ambiental, que ela coloca, né, em enfoque todas essas questões atmosféricas e de solo, né, que estão associadas à poluição ambiental e ao equilíbrio ambiental. E, por fim, né, eu coloquei aqui para vocês ficarem por dentro, né, sobre o despejo, o acidente que aconteceu na Lagoa da Conceição. Acidente não, né? Quando aquela barragem ali da Casé, ela estourou e jogou dejetos e matéria orgânica para a Lagoa da Conceição. É bem interessante dar uma assistida aqui nesse vídeo, né, sobre essa reportagem. E aqui eu coloquei para vocês acompanharem como é que está o PRAD, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da Lagoa da Conceição. É um conteúdo extenso, não precisa ler todo ele, mas tem um acesso a ele para vocês terem uma noção de como é um plano de recuperação de áreas degradadas real, ok? E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido esclarecedora, e a gente se encontra por aí, né? Até a próxima.